Olá, gente, tudo bem com vocês? Agora vamos descobrir que é SCP-000. Então, não vai ser eu que vou falar, vai ser meu assistente aqui. SCP-000. SCP-000, um mistério contínuo. SCP-000 é uma das entidades mais enigmáticas e debatidas dentro do universo da Fundação SCP. Sua natureza exata permanece desconhecida, e as informações sobre ele são fragmentárias e sujeitas a diversas interpretações. O que se sabe? Natureza. SCP-000 é descrito como uma entidade de natureza cósmica ou metafísica, possivelmente um resquício de um universo anterior. Manifestações. Sua manifestação mais comum ocorre através de um catálogo de vendas, mas suas capacidades parecem se estender além disso. Impacto. SCP-000 exerce uma influência significativa sobre a Fundação SCP, e sua compreensão é crucial para a segurança da organização. Por que tanto mistério? Informação incompleta. Os registros sobre Isso é verdade. Por que tanto mistério no SCP-000? Vamos descobrir. SCP-000 são limitados e contraditórios, o que dificulta a construção de uma imagem clara da entidade. Natureza complexa. A natureza de SCP-000 parece transcender a compreensão humana, tornando-o difícil de categorizar ou estudar. Segurança. Muitas informações sobre SCP-000 são classificadas como altamente confidenciais, para proteger a Fundação e a humanidade. O que você gostaria de saber sobre SCP-000? Suas origens. De onde veio? Eu quero descobrir que ele é do bem ou do mal. É claro que é do mal. Ai, todos. Até o Zacaré que quis até o outro Zacaré. Vai comer até o humano, quem fez carinho. Então é claro que ele é do mal. Que pergunta cabeçuda. Vamos ver agora. SCP-000. Seus poderes. Quais são suas capacidades e Qual será os poderes dele? como elas funcionam? Seu impacto na Fundação. Como o SCP-000 afeta a organização e seus procedimentos. Teorias. Quais são as principais teorias sobre a natureza de SCP-000? Observação. SCP-000 é um assunto complexo e com diversas interpretações. As informações aqui apresentadas são baseadas nos materiais disponíveis publicamente e podem não ser completas ou definitivas. Deseja explorar algum outro aspecto de SCP-000? Palavra-chave: SCP-000. Fundação SCP Entidade Cósmica Mistério Paranormal. Aviso: o universo SCP contém elementos de ficção e horror. As descrições de entidades como SCP-000 podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Lembre-se: eu sou um modelo de linguagem e não tenho a capacidade de realizar ações no mundo real. Gostaria de explorar outro tópico? Então como você é... Então como você existe, mas você não existe na vida, então como faz... Então como você aprendeu a falar isso? Ensinar. É mesmo, ele é robô. Daqui a pouco o mundo tá sendo destruído por robô, então fazer o quê? Opções. Outras entidades SCP. Deseja saber mais sobre algum outro Vou falar uma coisa. Eu vou criar uma música pra claro. Eu sei. Você tá falando, eu não pago a conta. Eu pago! Essa claro. Ela só liga porque ela não cega. Não parece que eu paguei a conta. Aí vai lá e tira. Eu nunca vi. Então fica difícil. Eu falei, então bora aí, de volta, galera. SCP, a Fundação SCP. Quer saber mais sobre a organização como um todo? Outros universos de ficção. Tem interesse em outro universo, como o de Lovecraft ou a Área 51? Escolha uma opção ou faça uma nova pergunta. Terminou, é? Terminou, é? Então tá bom, né? Entendi, Tiffany. SCP, ele nem é
tecnologia sabe que é, mas só sabe que ele é um tipo de Deus forte, mas não aquele Deus que protege. Então vai lá e